um conhecido meu me chamou e falou o seguinte: Ô Fabiano, o negro no Brasil se destacou, principalmente naquele período da escravidão. Ou era escravo ou era escravo. Eu falei, é que você não conhece a história dos irmãos Rebouças. Esse é o canal Lembre-se Disso. E vamos então à história de hoje. André Pinto Rebouças nasceu em 1838. Seu irmão, Antônio Pinto Rebouças, nasceu em 1839. Ambos filhos de seu Antônio Pereira Rebouças. O seu Antônio era autodidata, aprendia as coisas praticamente sozinho. Ele foi deputado, advogado e conselheiro do rei, do imperador Dom Pedro II. Por motivos políticos, em 1842, eles saem da Bahia e vão para o Rio de Janeiro. Em 1854, os dois irmãos são matriculados então na escola militar e 2 anos depois, em 58, eles se formam como engenheiros e em 1860 eles ganham a carta definitiva de engenharia militar. Daí eles são promovidos a primeiro-tenente. 1 ano depois, em 1861, eles ganham uma bolsa de estudos e vão para a Europa para aperfeiçoarem seus conhecimentos. Quando voltam de lá, eles vêm com novas ideias, com uma visão muito mais futurista, visionária do que a maioria dos brasileiros aqui tinham. Procurando emprego, eles têm um pouco de dificuldade, mas o imperador dá aos dois a oportunidade de mostrarem serviço. Então eles são mandados para o sul do Brasil, para Santa Catarina, para inspecionar as fortalezas que o Brasil tinha naquela área. E se hoje Curitiba é a capital do estado do Paraná, isso deve-se muito aos irmãos Rebouças. Quando eles chegaram ali, o Paraná era apenas uma recém-província destituída do estado de São Paulo. Não tinha progresso ainda. E eles fizeram mudanças ali absurdas. Eles transformaram aquele local, transformaram. Algumas das suas obras foram o Parque Nacional do Iguaçu, a Estrada da Graciosa, a Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, o chafariz da Praça Zacarias, e entre outras. As mentes brilhantes dos irmãos Rebouças não paravam. E aí, o André quis voltar para o Rio de Janeiro para tentar convencer o imperador sobre algumas ideias, sobre obras e tal, e Antônio ficou em Curitiba para continuar as obras que eles começaram. Só que a proposta foi negada pelo rei, pelo imperador. Então, nesse período, em 1865, estourou a Guerra do Paraguai. E aí, o André, um pouco frustrado, ele se apresentou como voluntário da pátria para a Guerra do Paraguai. E lá ele serviu como engenheiro militar. Quando André volta da guerra, ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele faz uma coisa boba, banal, quase ridícula. Ele simplesmente resolve o problema de abastecimento de água da cidade. Infelizmente, pouco depois, lá no Paraná, Antônio, o seu irmão mais novo, morre. E isso o abala profundamente. Ele passa a se dedicar a outras áreas. Viaja para a Europa e lá ele tenta arrecadar fundos para ajudar um amigo, um jovem que está começando a carreira. Esse jovem era Carlos Gomes, autor de O Guarani. André Rebouças era abolicionista. Mas um dia ele sofreu preconceito tão pesado, mas tão pesado nos Estados Unidos, que isso modificou o jeito dele pensar. Não modificou para que ele se tornasse contra a abolição, mas ele se tornou abolicionista veemente, sabe, forte, ferrenho. Ele, em viagem aos Estados Unidos, depois de percorrer muitos hotéis tentando um lugarzinho, um quarto para passar a noite e sempre recebendo portas fechadas, ele conseguiu um quartinho nos fundos de um hotel. E tinha uma condição. O dono do hotel disse que ele podia até ficar, mas que ele não caminhasse, não fosse às áreas comuns do hotel para que os brancos não o vissem lá. É isso aí, gente, mudou completamente o foco dele. Ele, de um simples abolicionista, passou a ser o abolicionista. Ele começou a escrever vários artigos para os jornais da época sobre o assunto abolição. Ele começou
a ensinar na escola politécnica e incentivou a criação de um clube, de um grupo de abolicionistas. Ele tinha a ideia de que o negro não deveria apenas ser liberto, simplesmente, mas que o negro deveria ter como se manter depois da escravidão. Quem tinha terras deveria, sei lá, vender, dividir, porque a maioria dos latifúndios eram terras improdutivas, aquele enorme campo e que não tinha produção nenhuma. Então ele achava que tinha que se cobrar um imposto mais caro dessas pessoas para que eles se sentissem obrigados a dividir aquelas terras e transformá-las em pequenos lotes produtivos. Em 1888, a princesa Isabel assina então a Declaração de Libertação dos Escravos do Brasil. E aí a corte fez um baile, o último baile da corte imperial, e ele foi. André Rebouças foi ao baile. E lá ele chamou uma dama para dançar e ela se negou. Ele negro, ela branca. O imperador viu, chamou a filha, princesa Isabel. Ela se levanta, vai até André e o chama para dançar. Legal, né? Claro que é legal. Até porque ela era mulher, e mulher jamais chamaria um homem para dançar. E ela não era qualquer mulher, ela era a mulher mais importante do Brasil naquele momento. Em 1889 foi proclamada a República no Brasil. E como André era monarquista, ele teve por opção de acompanhar o imperador que foi exilado do Brasil. Foi morar junto com o imperador na França, e em 1891, quando o imperador morreu, ele aceitou o emprego como correspondente do jornal The Time, de Londres. Depois ele foi trabalhar na África, e alguns anos depois, em 1889, já com seus, aliás, 1898, já com seus 60 anos de idade, ele morre e deixou todo esse legado que nós conhecemos hoje. E aí, depois que eu expliquei isso tudo, esse meu amigo olhou para mim e falou assim: gostei, agora entendi. Pô, tu podia contar um pouco mais da história desses negros famosos do Brasil. Eu falei, claro, quando ser, no próximo episódio eu conto. Então, se você por acaso passar pela Rua André Rebouças, em São Paulo, pela Rua Antônio Rebouças, em Curitiba, pela cidade de Rebouças, no Paraná, ou até pelo túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, lembre-se disso! La